Estamos de volta com Tribuna Livre, quinta-feira, 3 de julho de 2025, agora trazendo o nosso tema do dia. O Rio das Velhas foi tema de celebração durante a última semana, viu? O aniversário do Rio das Velhas, vamos dizer assim, coincide com o dia de São Pedro, guardião das chuvas, e o santo dos pescadores. Momento para mobilizar a sociedade sobre a importância do rio na vida de milhares de pessoas e também a necessidade dele de ser revitalizado. Pois é, gente, além da importância, para o abastecimento de Belo Horizonte, também da região metropolitana, o Rio das Velhas abriga uma rica biodiversidade e diversos estilos de vida. E com a degradação, espécies de fauna, flora começam a desaparecer, assim como várias manifestações culturais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a nossa tribuna montada. Aqui conosco a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Poliana Valga. Seja muito bem-vinda, Poliana, ao nosso programa. E nós temos aqui também a bióloga, doutora em recursos hídricos e professora da UNA, Fernanda Raj. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Léo. Obrigada, Adriana. Obrigada a vocês por estarem aqui. A gente vai fazer, com certeza, uma discussão bem produtiva, para as pessoas perceberem também, mostrar para quem está acompanhando a gente a importância do Rio das Velhas, A realidade do Rio das Velhas está muito inserida na nossa realidade. Você pode participar, respondendo a nossa pergunta do dia. Você se preocupa em cuidar do meio ambiente? Como você tem feito isso? Você participa do nosso WhatsApp, né, Léo? Que é o 994122179. 994122179. Eu queria começar falando sobre esse dia 29 de junho, foi comemorado o Dia do Rio das Velhas, Poliana. Qual a importância da gente celebrar o Rio? Eu acho que a importância simbólica do próprio dia 29, como foi dito agora há pouco, dia de São Pedro, o simbolismo já está presente na data, mas é só um motivo a mais para a gente lembrar a importância desse rio, que é tão fundamental para a gente, Exatamente. A data do 29 é só para chamar a atenção para esse rio de uma importância fundamental desde a formação do Estado, mas no dia a dia do mineiro ali, de quem está nessa região da bacia hidrográfica. O rio faz parte, assim, desde a metropolitana até a sua foz. Diversas atividades, inclusive, dependem das águas desse rio e é um momento para mais do que celebrar, um momento de refletir sobre a situação desse rio. Tem muita degradação? Ainda muita degradação, principalmente ligada à questão da poluição ali, do déficit de saneamento que impacta diretamente na qualidade de água do Rio das Velhas. E as pessoas talvez não têm a dimensão da importância do Rio das Velhas, Ô, Fernanda, o que mais te preocupa na questão da biodiversidade, da degradação hoje do rio? Bom, a gente tem, a gente teve ano passado e esse ano noticiados aqui em Minas que o pessoal pescou dourado na bacia. E esse peixe, ele é típico da nossa bacia. Então, o espanto não seria de pescá-lo, mas sim o espanto deveria ser de não ter. Porque ele vem já de essa espécie, ela acaba sendo muito sistemática. Ela só se reproduz e só habita em águas que têm uma qualidade boa. E o fato de ter sido encontrado ali, tanto em Sabará quanto no Arrudas, eu fiquei feliz como bióloga ao mesmo tempo, mas também fiquei preocupada. Por quê? Porque a gente sabe que se eles apareceram é porque aquela barreira de poluição diminuiu, a qualidade melhorou um pouquinho, mas ao mesmo tempo não é motivo de negligenciar, porque a gente tem a escassez das espécies. E até mesmo agora, no período de Piracema, que foi ali até fevereiro, mais ou menos, eles não apareceram mais. E a gente sabe que muitas pessoas precisam, inclusive, mantém ainda os costumes antigos de pescar. O pessoal mais antigo que vive ali ao longo... Os ribeirinhos. Os ribeirinhos, as pessoas que vivem ali, que participaram do início da construção e da ocupação de Belo Horizonte, precisam disso. E não é só por pesca esportiva, às vezes é para comer. Que é o mesmo caso que a gente tem na Lagoa da Pampulha e outros afluentes que a gente tem aqui. Não só em relação à Lagoa da Pampulha, mas do Rio das Velhas e realmente dos afluentes em si, do Arrudas e outros que estão aqui. Então, a gente tem que entender o quê? A minha preocupação maior é essa degradação que a gente tem. Às vezes as pessoas acham que, não, mas choveu, caiu lixo lá, mas daqui a pouco vai embora. Mas vai embora para onde? Vai embora para perto de uma árvore, vai embora para dentro do solo, porque são resíduos líquidos também. Contaminantes de shampoo, sabonete, às vezes óleo de cozinha, às vezes óleo até de alguma indústria, alguma empresa que está ali
que não tem o esgoto, a rede de esgoto autorizada. Então, isso acaba degradando as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que é a vegetação que cobre, a gente chama ali de mata ciliar, que é a que cobre os cílios dos rios, a beirada dos rios, e da fauna em si. Ô, Poliana, você observa bem isso também, esses problemas acontecendo. Vocês que têm um trabalho muito voltado, né, para toda a bacia do Rio das Velhas, qual que é o principal problema hoje? É o esgoto que não tem? É a falta de conscientização das próprias pessoas que estão ali? Ou daquelas pessoas que não conhecem ou não sabem o real valor? É a falta de preocupação no cuidado com o meio ambiente? Porque hoje a gente sabe que está tudo interligado, né? Exatamente. Nós temos um misto de pressões que essa bacia sofre, desde a cabeceira até a sua foz ali no Velho Chico, mas o que mais impacta ainda é o déficit de saneamento, a ausência do tratamento de esgoto em grande parte das cidades. Mas nós temos ainda pressões minerárias, imobiliárias, em regiões estratégicas como o Alto Rio das Velhas, aqui acima de Nova Lima, região de produção de água, região essencial para a sobrevivência e para garantir segurança hídrica, para a região metropolitana, para a cidade de Sete Lagoas, que precisa dessa água para abastecer a população, e para o Ribeirinho, que está lá no Baixo Rio das Velhas, no final do rio, que vive ali dependendo desse peixe para sobrevivência. Só para a gente ter uma ideia, o Rio das Velhas alimenta hoje com água quantas cidades? Belo Horizonte, parte de Belo Horizonte? Nós temos toda a região metropolitana, com mais de 46% sendo abastecida pela Este Bela Fama ali da Copasa, mas nós temos ainda Sete Lagoas, com mais de 60% da população sendo abastecida por água do sistema Rio das Velhas. Então, se o Rio das Velhas é prejudicado ou se a água chega a ficar inadequada, poluída, prejudica todo mundo. Exatamente. O que tem acontecido nos últimos anos é que, inclusive, nós temos tido situação de escassez hídrica declarado num trecho da bacia sistematicamente. Esse ano a gente ainda não teve, que bom que não tivemos, mas não podemos achar que está tudo bem, porque não está. E isso impacta diretamente na redução da captação de água por parte, seja do abastecimento público, mas também da indústria, do setor agropecuário, ou seja, impacta diretamente no fornecimento de água. Principalmente quando a gente pensa nas cidades que estão no médio Rio das Velhas, na região que eu já estou ali. O que acontece? O rio ele fica impróprio, as cidades que estão abaixo da região metropolitana recebem toda uma carga de um rio que vem com muito ainda matéria orgânica mesmo. Isso compromete, inclusive, a captação de água de Sete Lagoas. O rio está praticamente mais esgoto do que água. A Fernanda estava concordando aqui, Fernanda, você quer complementar? Na verdade, assim, eu já estou achando o máximo dela estar aqui, porque realmente você vive isso, né? A gente também vive. O Alto Rio das Velhas era onde a gente tinha o maior índice de biodiversidade, a maior concentração. E, de repente, esses animais começaram a aparecer aqui. Não só peixe, mas jabuti, que a gente teve há um tempo atrás. E aí agora eu vou perder um pouco da elegância e vou conversar com vocês como eu converso com os meus alunos. Se continuar desse jeito, a gente já toma água poluída, porque a gente não tem mais como captar água limpa para a região metropolitana. Então ela tem que ser captada e tratada, que é o tratamento primário, que hoje ela tem uma classificação de acordo com a lei, que é a classe 2, que precisa ser tratada para poder ser usada. A gente vê muitas pessoas que nadam lá, que pescam, mas ainda não é permitida essa balneabilidade. Mas as próprias pessoas dali, às vezes os ribeirinhos cuidam, mas a especulação imobiliária, a pressão imobiliária em torno dessas áreas, porque a gente tem uma construção muito diferenciada. As pessoas querem sair da zona urbana, ir para áreas mais tranquilas, mas ao mesmo tempo vai para lá e não quer bicho. Ou não quer ter os hábitos de um ambiente que seja natural, né, que seja mais preservado. Então, depende muito da gente, estou aqui mobilizando todo mundo, porque depende muito da gente e depende também dos órgãos públicos, depende. Mas a gente também tem um número muito alto hoje ainda de redes clandestinas que caem no Rio das Velhas. Exato. Pessoas que às vezes não têm condição de fazer ou que às vezes não vou mexer, vou deixar ali. E aí a rede não é ligada na rede principal de tratamento, é ligada diretamente no curso d'água. E a gente tem que entender, né, que literalmente, se a água ficar poluída, a gente não vai ter água mais não. E para isso é preciso cuidar. Exatamente. E nós vamos para o intervalo agora, mas no próximo bloco eu quero fazer uma pergunta para elas, gente, sobre a mineração, tá? Nosso estado
está enfrentando aí um longo processo junto com as mineradoras. Eu quero saber se isso compromete ou não o Rio das Velhas. Mas enquanto isso, você vai participando, respondendo a nossa pergunta do dia no nosso WhatsApp, 994122179. 994122179. Nós queremos colocar aqui a sua pergunta, a sua opinião, sua participação aqui no Tribuna Livre, porque o Tribuna Livre também é seu. A pergunta do dia é: você se preocupa em cuidar do meio ambiente? Como que você tem cuidado do meio ambiente? Você sabe que a sua parte é fundamental? Quais são os principais problemas que você observa? Então, essa é a sua pergunta do dia e você participa mandando, claro, a sua mensagem aqui para a gente. Daqui a pouquinho a gente já traz as participações aqui no nossa tribuna, porque a participação também do ouvinte, do espectador, é fundamental até para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Exatamente. Tribuna Livre volta já. De volta com Tribuna Livre, hoje falando sobre meio ambiente, a gente está falando mais especificamente sobre o Rio das Velhas. E por que a gente trouxe esse tema aqui e a gente acha tão relevante falar sobre isso? Porque o Rio das Velhas ele é responsável pelo abastecimento de praticamente dezenas, né, quase toda a região metropolitana, a cidade de Sete Lagoas, aqui em Belo Horizonte. Então, a gente precisa saber qual é a situação do Rio das Velhas, até para que a gente cobre, né, soluções e para que a gente também faça a nossa parte e contribua de alguma forma para que a gente conserve tanto esse ponto, né, de cultura, esse ponto também que traz, né, tantos peixes, traz tantos instrumentos, traz tanta coisa, né, para a biodiversidade e para a população sobreviver, principalmente aquelas pessoas que estão ali às margens do Rio das Velhas. Então, você pode participar conosco e você pode participar falando como você cuida do meio ambiente, como é que você se preocupa com o meio ambiente. Você sabia dessas curiosidades, né, sobre o Rio das Velhas? Então participe com a gente, não deixe de participar, não. Já trazemos, né, logo, daqui a pouquinho a gente traz as suas participações. Só que tem que deixar o zap. Exatamente, que é o 994122179. Você não salvou ainda, não? Então, ó, pega o celular, salva aí como Tribuna Livre ou Adriana e Léo. 994122179. Participe aí da nossa pergunta do dia, do tema aqui do nosso programa. E como nós dissemos, hoje nós estamos recebendo aqui a Poliana Valgas, que é do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, e a Fernanda Raj, que é bióloga e professora da UNA. No bloco anterior, deixei uma pergunta aqui, falando que a gente ia falar sobre mineração e Rio das Velhas. Eu passo em alguns trechos, sou da região metropolitana, onde o Rio das Velhas está, e foi notado que logo depois da tragédia em Brumadinho, do rompimento da barragem em Brumadinho, foram colocadas várias placas ao entorno do Rio das Velhas, indicando um local de segurança. Qual que é o risco hoje de quem mora na região metropolitana caso estoure uma barragem? Ótimo. Bom, é importante a gente relembrar que o Alto Rio das Velhas é a região do quadrilátero ferrífero, ou seja, é uma área de vocação minerária, onde está o minério de ferro. E nós temos ali diversos empreendimentos minerários de diversas empresas distintas. Então, inclusive... Quais cidades que estão nesse... Ouro Preto, Itabirito, Nova Lima, Riacima, até a região de Sabará ali. Até para o pessoal se posicionar, onde que é, né? Exatamente. A grande maioria está entre Itabirito e Nova Lima, então são regiões com diversos empreendimentos ainda com barragens e recentemente, inclusive, nós tivemos situações de alertas ali devido a um risco 3, né, que é o risco mais alto de rompimento de uma dessas estruturas. E praticamente, se acontecer o rompimento de alguma dessas estruturas, uma das empresas já preparou uma ECJ, que é uma estrutura de contenção a montante, a jusante, exatamente para que, se romper, isso pare num outro barramento. O que nos preocupa é que o abastecimento da metropolitana está logo abaixo dessas estruturas. Então, se falhar uma dessas ECJs que foram construídas ou outras que não têm ainda estrutura, isso pode comprometer alguma fluente ali, né? Porque isso vai descer pela calha de uma fluente do Vélez e vai chegar no Rio das Velhas. Então, isso compromete diretamente a captação de água, a segurança aí da metropolitana
E mais do que isso, tem 7 lagoas ainda e a própria sobrevivência do rio. É importante lembrar, tem toda uma ictiofauna, tem ribeirinho que depende. Então, sepultar um rio, a gente fala muito assim, o Velhas não tem um plano B, igual o Paropeba teve. Nós não temos barramentos ao longo do rio, até para amortecer um possível rompimento, para parar sedimento. Nós teríamos realmente um rio comprometido da nascente até a sua foz. Fê. Inclusive o Estado hoje, a gente já fez, né? Eu participei do grupo de elaboração do plano de segurança hídrica e do plano da gente ter essa segurança hídrica para garantir água para todo mundo no Estado ao longo das bacias. E as mineradoras, elas têm um item separado, justamente para se adequar ao tipo de exploração, até porque a gente tem mineradoras que são estrangeiras, que já estão aqui há muitos anos, mas apesar disso não entendem a dinâmica toda. E aí, igual o Léo comentou, que ao longo do rio tem as plaquinhas de segurança, de rota de fuga, porque realmente são as áreas que estão opostas à barragem. Mas que dependendo do volume, né? A gente estava conversando aqui no intervalo sobre a importância de encerrar, a gente chama de descomissionamento, mas é encerrar essas barragens e esvaziá-las, porque a gente tem ali espécies de fauna e flora que não se reconstituem. Hoje o minério de ferro, na verdade o rejeito de minério de ferro, ele é muito concentrado nesses compostos. E aí o pessoal costuma falar assim, mas que isso aí é coisa que está no solo, não tem problema. Mas a gente já traz isso com uma super concentração. E aí o solo não consegue absorver, as espécies de plantas não conseguem absorver, os animais acabam morrendo, as tradições acabam morrendo. Estava conversando aqui também no intervalo com o pessoal que eu sou nascida e criada ali na região do Cidade Nova. Então Sabará tem toda a minha infância ali. E hoje, quando eu vou com os meus alunos ou fazer algum projeto de pesquisa, eu não vejo mais, por exemplo, aquele trecho em si, o pessoal também chamava de Ribeirão das Velhas ou Rio das Velhas, porque as senhoras ficavam ali lavando roupa. E aí tem uma árvore que chama sapindos, que é a saboneteira, que o fruto dela que elas usavam para lavar, porque ela tem a saponina do sabão. Então você não vê mais, você vê umas poucas ali espalhadas. Então a gente não tem mais essa tradição. A gente acaba perdendo a tradição, a gente acaba perdendo os costumes que são interioranos, que são de Minas. Sabará, por exemplo, é uma cidade que é de região metropolitana, mas ela é pequena, é de interior, é histórica. E aí as pessoas acabam se esquecendo. Então a gente tem que primeiro apelar para a identidade do lugar. Então as pessoas que estão próximas ali dessas áreas contribuírem mais para a preservação das espécies, não fazerem, não jogarem esses compostos na água, porque isso acaba atingindo a margem do rio, o solo, as árvores que estão ali e a fauna específica, ictiofauna que a gente chama, é a fauna de peixes, a fauna associada à água. Peixes, anfíbios, répteis. Então a gente acaba destruindo uma coisa que não tinha necessidade nenhuma de destruir, porque eles estão quietinhos lá. Uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Né? Quem não quer morar numa área tranquila, numa área preservada e abrir a janela e ver um rio bonito? Aí você abre e tem aquele tanto de lixo acumulado. Os animais também não gostam disso. E aí, só completando o que eu tinha conversado com vocês agora no primeiro bloco, esses animais eles estão vindo mais para cá, para o baixo Rio das Velhas, porque no alto alguma coisa está acontecendo. E é exatamente essa contaminação ou a pressão por conta dessas atividades. Tudo bem que essas atividades mineradoras elas são monitoradas, mas a fiscalização é muito baixa e nem sempre a gente tem as grandes mineradoras que agem de acordo com a lei, mas a gente tem sempre ali aquelas menores que ficam escondidas e que não são fiscalizadas. E, então, assim, fiscalizar junto, porque é tudo nosso. É nosso pertencimento. A gente vai para um rápido intervalo, já chamando o pessoal de casa para participar com a gente, falando sobre essa preocupação com o meio ambiente. O que você faz para cuidar do meio ambiente? Você se preocupa com isso? Participa lá da nossa enquete 99412-2179. Aí eu volto já com as participações. E além disso, não sei se quem está no nosso YouTube está acompanhando, e na TV Horizonte também, quem está acompanhando a gente por lá, deve estar vendo algumas imagens do Rio das Velhas. E aí a gente vê as nascentes, as cachoeiras, os pontos mais belos, os passeios ciclísticos, mas a gente vê por outro lado, olha só, gente, a poluição, né? Então aí a gente traz essas imagens para a gente comentar também um pouco mais sobre isso, né? E sobre esses atrativos que vão se perdendo também, tá bom? Combinado? Tribuna Livre volta já, não saia daí, te esperamos.
Estamos de volta com Tribuna Livre e hoje nós estamos falando sobre o Rio das Velhas. E muita gente, Adriana, não sabe a dimensão, a importância que tem o Rio das Velhas. Exatamente. A gente tem algumas imagens e aí eu vou pedir para a nossa produção já colocar para a gente e a gente vai descrevendo para o pessoal que está acompanhando a gente pela Rádio América, que não tem acesso também às imagens. O que a gente observa, né? Um mundo de nascentes, não é isso, Poliana? Exatamente. O rio ele é formado por inúmeras nascentes ali na região de Ouro Preto, região que o rio nasce, né, com água cristalina, limpa. Quando chega à região metropolitana, infelizmente, ele encontra com esgoto ali, ainda com déficit de tratamento, e vai até fazendo aí 51 municípios até chegar ali no Velho Chico, já uma qualidade de água já baixa. E cachoeiras, né? Cachoeiras. Atrativos turísticos. E aí eu deixo para a Fernanda, eu deixei a parte pior, que é a poluição, mas que é a poluição. E é exatamente o ponto que você citou, né? Exatamente. Hoje a gente tem aí, então, dentro da resolução CONAMA, que a gente tem que faz as regulações dos cursos d'água e da qualidade da água, hoje a gente tem a classificação como classe 2, que é a mesma para o pessoal entender, é a mesma da Lagoa da Pampulha, por exemplo, que é uma classe que a gente não pode beber, não pode comer nada de lá, não pode nadar, porque ela precisa de um tratamento de água primária na estação de tratamento para poder ser usada. Mas ainda tem um outro porém. A gente não conseguiu atingir todos os índices para ser classe 2 ainda. Então a gente está ali meio que... ainda tem muita, o que a gente chama de coliformes fecais, que é material que vem de fezes e urina, bactérias, fungos. Então, assim, o pessoal que vira para mim, mas eu não consumo direto e nunca morri. Eu já comi e nunca passei mal. Graças a Deus, porque a tendência é realmente ter isso. Então, a gente precisa entender que, mas a água ali está cristalina, não está poluída, não. Tem poluição sólida ali. E essa poluição sólida, ela vai se degradando ao longo do tempo. A gente está aí com uma coisa nova agora, que são os microplásticos, que antes ficavam só nas águas do mar. E agora a gente já identificou aqui, eu tenho um projeto de pesquisa que a gente já identificou aqui em Minas também. Então, garrafa de água, embalagem PET, elas vão se degradando e soltando esses plásticos. Mas você vai fazer diferença em mim, não. A gente já teve aqui alguns momentos em que crianças absorveram esses microplásticos do leite da mãe, por exemplo. Nossa! E só de ingerir a água, porque ela vai ser tratada na estação de tratamento, mas essa estação de tratamento não tira o microplástico. Porque a gente não sabe que tem. Agora que a gente está sabendo que tem. Então, a gente tem que entender isso. A poluição faz mal para os animais, faz mal para a gente. A fauna está saindo toda daqui. Ou, às vezes, a que vem para cá, vem por um refúgio e aí morre porque o refúgio está pior do que de onde ele estava. Vegetação, então, a gente já sabe, vou repetir várias vezes isso. A gente precisa da vegetação na beira do rio para que essa água faça diferença no nosso ambiente. Para que tenha ali o ciclo da água e que vaporize e essa qualidade da água fique boa e para a gente beber e para a gente também ter um ambiente bom. Vamos agora às nossas participações, 99412-2179, você respondendo nossa pergunta do dia e participando. Nossa, a Cristiane está dando bom dia, ela diz que é de Raposos e que fica impressionada com a Copasa, que cobra taxa de esgoto muito caro e não tem, e ela diz lá, nós não temos esgoto limpo. O meio ambiente ao redor nós devemos cuidar, mas o governo não ajuda. E a Copasa não faz nada além do que cobrar. E como será o futuro do rio e daqueles que necessitam de suas águas? É uma pergunta muito importante, um questionamento importante. Muito obrigado, Cristiano, pela sua participação. E a Marilda Souza. A Marilda mora em Sabará e fica preocupada com o rio, principalmente no período de chuvas, o que é bom quando não cuidado para trazer problemas. Pode trazer. Pode trazer problemas. Muita ocupação irregular. Marilda Souza participando com a gente. O que a Cristiane disse é importante. Depende do poder público, mas também tem que ter uma conscientização das pessoas, né? Exatamente. Assim, os grandes titulares do saneamento continuam sendo as prefeituras, os municípios, junto com a Companhia Estadual de Saneamento, os SAAIs. Mas é importante lembrar o que até a Fernanda trouxe anteriormente aqui. A população tem um papel importante. Não adianta ter um sistema se a população também não liga a esse sistema. É o que acontece aqui na Bacia da Pampulha. Então, é um trabalho coletivo, assim, sim, de investimentos do governo municipal, do governo estadual, que precisa realmente ampliar esses investimentos. Inclusive, a própria Companhia Estadual de Saneamento, na última semana,
lançou um investimento grande, nós vamos ter uma mudança aí nos próximos anos em relação à qualidade de água. Exatamente porque vai ampliar esse tratamento de esgoto na região ali de Sabará, região do Onça, mas nós precisamos exatamente que todo mundo faça a sua parte. E as prefeituras se unirem, né? As prefeituras precisam conversar, porque hoje o limite, ele praticamente não existe, né? Exatamente, é isso. Água, a questão da água, ela não é municipal, né? Tudo que é feito num território vai impactar o município de baixo. Então, se não tem saneamento aqui, ele vai impactar no município. E aí, já fazendo uma conexão com o outro comentário que trouxe a questão de áreas irregulares, de preocupação no período chuvoso, é isso, né? Tem regiões, você pega Sabará, Santa Luzia ali, as casas estão em cima do rio, assim. E aí, quando acontece algum pico de inundação, as pessoas falam, o rio adentrou a minha casa. É a culpa do rio. Será mesmo que foi o rio? Adorei isso. Nós ocupamos as planícies de inundação ao longo dos anos. Ali era calha, o leito maior, o rio extravasar nos seus períodos, mas a gente foi chegando. E aí agora é isso. Então, assim, políticas públicas para poder reassentar, tirar essas pessoas, elas são essenciais. É nesse sentido, né, Fê? A gente tem um minutinho para a gente fechar. Né, para a gente fechar. A Cristiane, eu pedalo muito lá em Raposos também. É uma das áreas que a gente ainda tem um pouco de preservação ali dentro do Ovelhas. Mas o que acontece a Copasa acaba cobrando mais caro porque ela tem que fazer três etapas de tratamento ao invés de 2. A gente tem muito ambiente rural ali, muitas casas, mas a qualidade do esgoto, quando a Copasa aumentar a taxa, pode saber que é porque ela está tratando e retratando, porque a água não saiu ali no final com a qualidade que vocês precisam para poder mandar para o rio de volta e depois até mesmo para recircular, para mandar para a ET, para poder tomar. E Sabará, a gente precisa entender que nós temos uma lei, né? O Código Florestal Brasileiro, ele permite a ocupação em áreas de preservação permanente se elas fossem ocupadas de 2004 para trás, 2008 para trás. Mas para frente, não. Então, é pedir às prefeituras, cobrar as prefeituras para que sejam regularizados, para que desocupem, porque muitas vezes essas áreas ocupadas elas não têm escritura ou são áreas irregulares, porque realmente, depende dos órgãos públicos, mas depende muito mais da gente de cobrar e de fazer a nossa parte. E quando acontece algum desastre, a culpa não é do rio, não é da natureza, né? Jamais. Com certeza tem algo por trás e a responsabilidade também está nas nossas mãos e, como a gente bem reforçou aqui, também do poder público que precisa trabalhar. Exatamente, as mãos humanas. Quero agradecer a Poliana Valgas, presidente da Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, e a Fernanda Raj, que sempre está aqui na TV nos ajudando, que é bióloga e professora da UNA. O Tribuna Livre de hoje chegou ao fim, mas você pode nos seguir nas redes sociais, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. Gente, você também pode conferir esse programa, o Tribuna Livre, os outros, alguns trechos, também no YouTube, youtube.com/TV Horizonte. Vai lá no nosso site também, tá? Da TV Horizonte e da Rádio América. Pois é, daqui a pouquinho você acompanha o Rede Notícia com André Santos e a Janaína Regiane. Eles já chegam agora, depois da gente. E a gente volta amanhã às 11h. Até mais. Até mais, gente. Tchau.